Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, sabemos que o teu amor é incondicional, que o Senhor nos ama, apesar de todas as coisas, de todas as nossas falhas. Então, nessa manhã, Senhor, nós passamos, Senhor, nesse próximo louvor, a nossa oração, Deus. Recebe, Senhor. Sabendo que eu sou
nós possamos encontrar contigo e nunca mais sair da tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos e declaramos que toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor, é para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sobre como nós temos que guardar o nosso coração, sabe?
Abre para mim Neemias 1, a partir do versículo 1, por favor. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susá, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Parei até o 6. Aqui, só para a gente entender um pouco do contexto, aqui Neemias, ele, um pouco antes, né, dessa história aqui, Israel pecou contra Deus. Era uma nação escolhida por Deus, que Deus separou uma terra para eles, estava tudo indo bem, porém Israel pecou contra Deus e continuou pecando e pecando e pecando e pecando. E Deus falou assim: olha, se vocês continuarem nesse caminho, isso é o Antigo Testamento, se vocês continuarem nesse caminho, eu vou ser obrigado a mandar alguém para destruir tudo isso, acabar com isso. E não adiantou, eles continuaram nesse caminho, eles continuaram pecando contra Deus. Aí o que Deus permitiu? Com que o exército da Babilônia viesse e tomasse parte de Jerusalém, parte de Israel como cativo, destruísse, né, a cidade e principalmente derrubou os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém eram assim, digamos, a assinatura de que Deus estava com eles. Era assim, aquela fortaleza do tipo assim, olha, realmente é uma fortaleza protegida por Deus. A partir do momento que aquilo caiu, ou seja, já não tinha mais a proteção. Então era uma humilhação, era um vexame isso, né? Mas Neemias estava do outro lado, ele era escravo dos persas. E ele estava servindo o rei persa, Artaxerxes. E ele era copeiro do rei, né? Então ele tinha que levar copo para o rei tomar. Essa era a função dele. Mas ele ficou sabendo da destruição de Jerusalém. E daí veio esse mensageiro e falou assim: olha, realmente Jerusalém caiu, destruiu, acabou. Tudo aquilo que você conhecia, tudo aquilo que você ouviu falar de bom, todo aquele histórico bom, toda aquela coisa maravilhosa que estava acontecendo, e o muro caiu. Quando ele ouviu que o muro caiu, ele sabia que, puxa vida, perdemos realmente a proteção e a mão de Deus. E ele ficou extremamente triste com isso. Era o povo dele. Mas que ele não estivesse lá, era o povo dele, era a cultura dele. Era algo que ele queria que prevalecesse e continuasse, e fosse forte, né? Mas, quando ele soube disso, ele se entristeceu muito em si, mas ele podia fazer alguma coisa a respeito? Não. Ele não podia fazer nada a respeito. Porque ele estava preso a uma responsabilidade, contra a vontade dele, mas ele estava preso. E ele tinha que servir o rei, e a palavra do rei é a palavra do rei, né? Então ele ora a Deus e entrega na mão de Deus. Agora olha lá
o capítulo 2, capítulo em seguida. 2, a partir do versículo 1. Aqui logo depois que Neemias orou, porque quando a gente pega o capítulo 1, Neemias começa a fazer uma oração para Deus, até o último versículo ele fica orando a Deus, só na oração. Né? Aí quando a gente chega no capítulo 2, foi quando ele terminou a oração dele, já passou um tempo, lá no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Até aí. Neemias falou alguma coisa? Não. O rei percebeu no semblante dele. Falou: cara, o que está acontecendo? E eu acho lindo a atitude e a disposição que Neemias tem, porque ele estava contra a vontade dele, fazendo um serviço que ele era obrigado a fazer, para um rei que era o responsável por ele estar naquela situação, mas toda vez que ele servia o rei, ele servia feliz, não triste. A única vez que ele ficou triste, o rei já percebeu, falou: cara, não está normal o negócio. O que está acontecendo, Neemias? Você não fica triste diante de mim. Neemias estava triste. Gente, era um trabalho que ele não queria fazer, algo que ele era obrigado a fazer, mas ele não fazia com cara baixa. Ele fazia feliz. Isso já é uma lição para nós. Já é uma lição para nós. Porque às vezes a gente não está realmente trabalhando no lugar onde a gente gostaria de trabalhar, lidando com o chefe que a gente gostaria de lidar, né, com a função que a gente não gostaria de estar. Mas se a gente fica semblante fechado, né? Mesmo assim, Neemias trabalhava feliz. Isso em si já é uma lição. Mas o que eu quero focar aqui é na outra atitude que Neemias teve. Porque ele tinha como? Ele tinha uma circunstância triste, ele tinha uma circunstância desastrosa, ele tinha uma circunstância crítica, ele tinha uma circunstância grave, mas ele não podia fazer nada a respeito. Aliás, ele nem sabia o que fazer a respeito. Por isso que ele estava triste. Daí o rei falou: o que você quer, Neemias? O que você quer? Neemias podia chegar e falar assim: ah, rei, poxa, eu queria que, se possível, o senhor mandasse umas ajuda para o povo, meu povo que está lá caído. Se possível, o senhor mandasse uma delegação. Se possível, o senhor fosse buscar eles, aqueles que estão lá, trouxessem para cá. Se possível, fizesse isso. Se possível, fizesse aquilo. Mas Neemias teve uma atitude que mudou a vida dele. E essa atitude que ele teve, se você tiver essa mesma atitude, a sua vida vai mudar. Porque como que você muda a sua vida? Como você muda a sua vida? Ah, eu oro, eu jejuo, eu louvo, vou na igreja, não sei o quê, eu sei que tudo isso é bênção? Bênção. Mas, cara, Deus vai até um ponto, de propósito, porque a partir desse ponto, precisa de uma atitude sua. E Neemias teve essa atitude.
Por que você acha que Deus não controlou as coisas para que o rei percebesse a tristeza de Neemias? Mas você imagina se o rei chegasse para Neemias e falasse assim, Neemias, o que você quer? E ele falasse todas essas outras coisas. E o rei falasse, tá bom, eu vou fazer essas outras coisas. Mas Neemias ia continuar lá, sendo copeiro do rei. Ia ter que ficar sabendo da situação por recados. Ia continuar naquela aflição de, puxa, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo. Ele teve uma atitude que mudou a vida dele. Se você tiver essa atitude, você vai mudar a sua vida. Qual a atitude que eu estou falando? Eu vou. Eu vou. O que você quer, Neemias? Eu quero ir. Você vai para lá, Neemias? Eu vou. O que você vai fazer lá, Neemias? Não sei. Não sei. Mas eu vou. Eu não tenho nada em meu nome, tenho nenhuma possessão, tenho nenhum poder político, tenho nada, mas eu vou. Eu vou. O que muda a tua vida é você chegar e falar assim, eu vou. Eu vou o quê? Eu vou fazer aquilo ali. Eu vou para lá. Eu vou falar com fulano de tal. Eu vou passar por isso daqui. Eu vou ir até ali, eu vou chegar até lá. Eu vou. Cara, você pode ficar orando, jejuando, e Deus prepara todas as coisas. Mas se você não sai da tua casa, se você não declara, eu vou, cara, Deus não vai te entregar na tua casa. Não vai. Você precisa sair. E precisa ir. Você precisa fazer. Você precisa dar cara a tapa. Precisa. O cristão foi criado para enfrentar a guerra, gente. Não foi criado para ficar dentro de casa. Não foi. Se a gente pega o Antigo Testamento, ele é referência de vitória, o Antigo Testamento. Não de intimidade com Deus. Porque o Novo Testamento é referência de intimidade com Deus. Mas o Antigo Testamento é referência de vitória, onde o povo ficava guerra sobre guerra, guerra sobre guerra, guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. E a única coisa que Deus falava era assim, se vocês me seguirem, eu vou dar vitória para vocês. Dito e feito. Só que você imagina se Deus chega e fala assim, se vocês me seguirem, eu vou dar vitórias para vocês. Aí o rei Davi chega e... mas eu vou ficar aqui no meu trono hoje, porque Deus vai me dar vitória. Não. Ele montava no cavalo dele, chamava o exército e ia para a guerra. Eu vou, Deus. Eu vou. Às vezes você está reclamando da sua vida, da situação que você está, e você está orando e fala, pô Deus, quando que você vai fazer alguma coisa? E Deus pode chegar para você e falar assim, e você? Quando que você vai fazer alguma coisa? Porque eu preparo o caminho, eu preparo o terreno, eu faço as coisas acontecerem, mas você precisa se mexer. Ficar em casa se lamentando, meu amigo, você está escolhendo essa vida, não Deus. Porque Deus escolheu uma vida onde você vai passar por guerras, vai. Mas cada guerra é uma declaração de vitória que Deus está preparando para você. Está entendendo? Ninguém é vitorioso se não sai do lugar. Como que você vai declarar vitória? E outra, você não cresce, você não amadurece. Você não entra na intimidade com Deus. Cada vitória que Deus dá, você vai criando intimidade com Ele. Você fala, cara, Deus é realmente. Você me surpreendeu aquela vez, agora o Senhor está me surpreendendo de novo. E você vai crescendo na intimidade com Ele. Você imagina se Neemias falasse, não sei, rei, vai lá e faz tal coisa. Vai lá e isso. Porque a gente tem muita mania de jogar nas costas do outro. Vai lá você e faz isso. Não, deixa que fulano de tal faz. Não, deixa que não sei o quê. O povo mais corajoso da terra age como covarde. E qual é o povo mais corajoso da terra? Os cristãos. Só que a gente, como falta coragem para o cristão. Como falta. Meu Deus. É mais fácil você encontrar um cristão com uma postura de derrotado do que um cara que está aí no mundo. Porque o cara que é cristão, às vezes ele chega e fala, Senhor faz. Aí ele não se mexe. Aí Deus faz assim, cara, tá tudo pronto, é só você dar largada. Aí você fala, mas não dá. E me frustrei. E se frustra. E fica com a postura de derrotado. Deus não liga para mim. Deus não me ouve. Como não sei o que. Não sei o que lá. Preste atenção, você
que chamou Jesus para participar da tua vida, você não tem do que ter medo. Você não tem. Porque não existe algo que derrote Jesus. Não existe. Você está no time vencedor. Esse é o time que faz gol. É esse aí. Isso aí é para você, hein, Pedro? Gente, se você está no time de Jesus, você não tem do que ter medo. Não tem. Lógico que nós sentimos medo, sentimos. Mas não é um medo que paralisa. Não pode ser. Você vai com medo, mas você vai. Eu vou, assumo. Você acha que Neemias não parou para pensar e falou, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Está tudo destruído. Com quem que eu vou poder contar? O que vai acontecer na hora que eu chegar lá? Ah, não, é muito difícil. Ah, não, é muito complicado. E se eu chegar lá e de repente está tudo pior do que eu estou imaginando? E se eu chegar lá e não consigo fazer nada? E se de repente eu chegar lá e eu também ficar triste, depressivo? Pode ter passado tudo isso na cabeça dele. Mas ele foi. Ele foi. E quando ele chegou lá, Deus começou a usar ele. E as pessoas começaram a vir. Quando ele chegou lá, o copeiro do rei chegou lá, acostumado a ser servo. Ele chegou lá e começou. Puxa, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo. As pessoas começaram a chegar perto dele. E aí, Neemias, o que você quer que faça agora? Neemias, como é que a gente faz? Ele falou, vamos construindo, vamos construindo. E começou a construir, começou a fazer, começou a cultivar. Foi difícil? Foi. Foi complicado? Foi. As coisas começram a ficar tão difíceis que os reis da vizinhança começaram a se incomodar e falaram assim, pô, por que esse povo aí está se mexendo? Por que esse pessoal aí que não estava aí agora está começando a construir as coisas? Por que está acontecendo isso? E começou a mandar cartas de ameaça. Aí Neemias pegou essas cartas e falou, rei, ajuda eu aqui, ó. Essas cartas chegaram, são cartas de ameaça. Aí o rei Artaxerxes mandou outras cartas falando assim, gente, para, não mexe com esse povo, porque esse povo aí eu que deixei, eles estão construindo porque eu deixei. Aí eles começaram a construir de novo. Aí de repente começou a chegar pessoas, começou a chegar 2 pessoas que chegaram para Neemias e falaram assim, olha, se você começar a construir, a gente vai começar a matar o povo. Aí Neemias falou assim, não gente, não vamos parar de construir, mesmo sob ameaça, vamos começar a construir. Pega uma espada na mão, pega o tijolinho na outra, constrói e se defende, constrói e se defende. E daí começou. Cara, esse cara não parou. E as dificuldades também não pararam. Mas ele conseguiu levantar o muro? Levantou. Ele levantou o muro. A vida dele mudou quando ele falou, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. O povo mais corajoso da terra tem que agir com coragem. Eu vou brigar por isso. Eu vou sim. Quando Raabe recebeu a visita dos espias, que estavam espionando a terra, e Raabe recebeu essa visita dos espias, recebeu eles na casa deles, e os espias vieram de Israel. Aí os espias falaram assim para Raabe, você conhece quem a gente é? E Raabe falou, eu conheço. Conheço vocês pela reputação de vocês. Porque vocês são aquele povo pelo qual Deus abriu o mar. A reputação deles, começou a crescer. E eles falaram assim, sério, vocês conhecem mesmo? Ela falou, sim. E todos aqui conhecem vocês e têm medo de vocês. O povo que eles estavam tendo medo, tinham medo deles. Você vê como que é, né? Como a gente não para e pensa assim, puxa, nós só não somos desbravadores de Deus porque nós seguramos no freio. Porque a gente poderia conquistar muita coisa se a gente chegasse e falasse, eu vou. É difícil? É complicado? Sim. Isso eu estou falando em todos os sentidos, gente. Inclusive financeiro. Puxa, tem tanta coisa que às vezes a gente fala assim, pô, é difícil ganhar dinheiro? É difícil ganhar dinheiro. Mas é possível. Pode ser que a gente não fique milionário, pode ser que a gente não ganhe muito dinheiro de uma vez, mas é possível ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. É possível. Tem gente que não quer fazer nada. Aí fala, Senhor, providencia sustento para mim e para minha família. Jesus vai falar, meu filho,
que eu falei para Adão lá no jardim? Eu falei o quê? Pelo suor do teu rosto você vai comer. Você vai trazer o teu sustento. Pelo suor do teu rosto, ou seja, eu não vou te dar. Você vai ter que trabalhar por isso. E o apóstolo Paulo chega e fala assim, olha, estou sabendo que algum de vocês se reúnem e comem todos juntos. Porém, essa comida está vindo por pessoas que estão trabalhando. E pessoas que não estão trabalhando também estão comendo dessa comida. Ou seja, eles não estão trabalhando por opção, o apóstolo Paulo fala. Por opção. Aí ele chega e fala assim, faz o seguinte, quem não trabalha, não come. Cara, isso é bíblico. Infelizmente, às vezes a gente não consegue realmente trabalhar, tem uma necessidade, tem uma deficiência em alguma coisa, que nos impossibilita. Mas então começa a mudar a tua oração, para Deus te dar graça, para que você consiga fazer alguma coisa, para que traga sustento. Porque às vezes você não precisa ganhar dinheiro, mas você troca em sustento. Pode ser. E gente, eu lembro que eu falei algo parecido numa outra igreja, há um bom tempo atrás. Falei algo parecido com isso numa outra igreja, e essa igreja estava cheia, né? Estava bem cheia. Aí quando eu falei isso, tive que segurar a risada, porque eu vi várias esposas no marido, assim. Eu falei, meu Deus. Mas é verdade. É verdade. Ah, eu não cresço profissionalmente, eu não faço nada profissionalmente. Gente, quantas opções existem para que a gente cresça profissionalmente? Ah, mas eu não consigo pagar uma faculdade, não consigo fazer isso. Começa a pedir oração para que você se mexa. Não para que Deus te dê, para que você se mexa. Eu sei que não é fácil, sei que é complicado, sei que é difícil. Mas, poxa, é o eu vou que traz diferença para a sua vida. Eu vou. E não importa se existem pessoas que estão te colocando contra a parede, pessoas que estão indo contra você, pessoas que estão querendo parar o teu progresso, pessoas que estão querendo travar você aonde você está. Não importa se existem essas pessoas. Deus é com você. Se você chegar e falar assim, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei o que vai dar, eu não sei como que vai acontecer, eu não sei quem que vai me ajudar, eu não sei de onde vai vir tal coisa, não sei, mas Senhor, eu vou. Cara, Deus começa a trabalhar ao teu redor. Mas tem que ir. Dá medo, dá medo. E você vai com medo mesmo. É igual parque de diversão. Já foi na montanha-russa? Cara, eu entro com medo na montanha-russa. Assim, por mais que às vezes minha filha queira ir, e ela começou... Cara, minha filha é muito radical, meu Deus, ela não puxou a mim. Mas ela quer ir na montanha-russa, ela fala, pai, vamos. E eu assim, vamos, filhote, mas esse perdido. Eu tô suando internamente, né? Mas eu vou, eu pego aquela fila parece que é pior ainda, porque você fica, né? E tá chegando a hora e tal, daí tipo... Medo, sento no carrinho, a hora que você senta no carrinho o negócio liga, você já não vê mais. Você só começa a rir, e se divertir, e dar risada. Você está entendendo? A nossa vida é assim. Quando você chega e fala assim, Senhor, eu estou com medo de ir, Senhor, não dá, Senhor, como é que vai ser? E começa a ir, a fila andando, Senhor, misericórdia, Senhor, hoje não, e vai. Mas a hora que você senta no carrinho de Deus e o negócio vai, só vitória. Você nem lembra mais do medo que você estava. Porque Deus traz vitória. Mas você tem que falar, eu vou. Tem que pegar a filinha, tem que entrar no carrinho e ouvir o cara falar tchau. Você vai, meu Deus do céu. Mas vai, gente. Vai. Presta atenção, põe Neemias para mim. Versículo 4 do capítulo 1. O rei me disse, o que você gostaria de pedir
Presta atenção. Ó. Neemias chegou triste. O rei percebeu. E o rei falou para ele: o que você gostaria de pedir, Neemias? Não. O que você quer, Neemias? Eu quero... Não. Ó. Então, orei ao rei dos céus. O que você quer, Neemias? Senhor, me dá graça para falar. Aí ele falou. Entendeu? Neemias sabia que ele não estava sozinho. Neemias sabia disso. E ele não foi impetuoso. Ele falou: Deus, essa é a hora. Me usa, eu preciso. Por quê? Volta um para mim. Não, desculpa, vai um para frente. O 5. Não, é o 3. Volta no 3. No 2. Agora não, no 2. Isso, no 2. Aí lá. Por isso me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza pode ser do coração. Olha lá, olha como ele estava se sentindo. Com muito medo. O rei falou: o que está acontecendo, Neemias? Ninguém podia falar assim com o rei, não. Não podia. Ninguém podia tratar o rei assim como conhecido, amigo. Ó, benevolência, não sei o que. Tem que ser assim. Por isso que ele falou, com muito medo. Porque se ele falasse uma coisa errada, a cabeça dele que ia rolar. Mas ele estava assim, ó, com muito medo. Aí quando o rei pergunta: o que você quer, Neemias? Ele, com medo, fala: Senhor, essa é a hora do Senhor agir. Porque eu ainda estou com medo. Ainda estou. Aí ele fala. Mas ele orou antes. Cara, como é importante isso. Você chega na frente. Quando você chega na frente daquilo que você precisa conquistar, essa é a hora de você chegar e falar: Senhor, esse é o momento. Me usa. Põe palavras na minha boca. Me ajuda a passar por isso. Esse é o momento. Oração. Você não precisa ajoelhar ali. Você não precisa... espera só um instantinho, eu vou ali no canto e orar. Não, é assim, ó. E vai e faz. Ora na tua mente com Deus. Mas ora. E enfrenta. Mesmo com muito medo, vai e enfrenta. E Neemias sabia que ele não estava sozinho, por isso que ele conseguiu falar com o rei. Põe agora para mim. Capítulo 2, versículo 2. Ah lá, por que o seu rosto parece tão triste? Não, desculpa, vai para o 5. Vai para o 5, eu estou viajando. Não, põe o 5. Respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o senhor puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais têm refugiado, para que eu possa reconstruí-la. Põe o 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada do meu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Cara, foi muito simples. Foi muito simples. O rei só chegou e falou assim: quanto tempo isso vai demorar? Sabe por que o rei perguntou isso? Porque eu imagino que o rei ia sentir falta dele. Que ele era um bom servo. Quanto tempo você precisa, Neemias? Fale por mim. Foi muito simples. Não teve uma explosão. O rei não mandou chamar os guardas. O rei não se enfureceu. O rei não fez um escândalo. O rei provavelmente só olhou para a rainha, né? Porque ele vê que ele menciona a rainha. Provavelmente ele só olhou para a rainha. Ele falou: quanto tempo você vai levar? Ele falou: não sei, rei. Combinou um prazo, né? A Bíblia não fala quanto. Combinou um prazo, mas foi. Neemias orou antes de ir. Neemias orou quando estava de frente com o rei. Se falta coragem para você, essa é a tua solução. Eu oro antes e oro na hora. Mas eu vou com medo mesmo assim. Mas você tem que declarar: eu vou na sua vida. Senão a tua vida não vai mudar. Não vai mudar. Pode fazer oração, pode fazer jejum, pode consultar fulano de tal, pode fazer campanha, pode isso, pode aquilo. Não se mexer, não tem mudança. Como que você cancela o choro? Quando você fala: eu vou. Porque senão você vai continuar chorando.
Se Neemias não tivesse falado, eu vou, a gente leu no capítulo 1. Ele estava como? Chorando muito. Dia e noite chorando. Ele ia continuar desse jeito. Então declare, eu vou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquele curso, eu vou falar com tal pessoa, eu vou atrás daquele emprego, eu vou atrás de tratar essa doença, eu vou falar com fulano de tal, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou, e Senhor, o Senhor vai comigo. E declara assim. O Senhor vai comigo. Antes de sair da sua casa, já chega e já fala, Senhor, caminha comigo, já vai comigo, onde eu for, o Senhor vai. Essas coisas agradam a Deus. Agradam. E Neemias, então, saiu da Pérsia, foi até Jerusalém, como copeiro do rei. E ele combinou um prazo com o rei. Mas ele voltou? Não. Voltou. Por quê? Porque ele ergueu a cidade. E ele virou governador de Jerusalém. Olha como Deus honrou esse homem. Olha como Deus honrou. Ele merecia isso? Ele era o cara especial. Se você pegar na Bíblia, ele está no meio. Neemias está no meio de reis, profetas, mas ele não tem nenhum cargo. A Bíblia não fala que ele é profeta, a Bíblia não fala que ele é rei, ele não tinha nenhum tipo de poder, ele era um cara comum. E Deus honrou esse cara. No meio de reis e profetas, Deus honrou esse cara. Por quê? Porque ele falou, eu vou. Por que Davi era tão usado por Deus? Porque a hora que ele viu Golias, ele falou, eu vou derrotar esse cara. Eu vou. É um gigante, é isso, é aquilo, está ameaçando, mas se eu for, eu sei que Deus vai comigo, então eu vou derrotar ele. Deus falou, é isso mesmo, é isso que eu gosto. É isso que vibra. Né? Então, Deus honrou ele. E com você não vai ser diferente. Se você declarar, eu vou, Deus, e o Senhor vai comigo, porque eu não estou sozinho, e eu oro antes e oro na hora. Eu oro antes e oro na hora. Mas eu vou dar de cara com o perigo. Eu vou dar de cara com o perigo. Mas o Senhor vai estar comigo. E eu vou sair daqui vencedor, em nome de Jesus. Fale para mim que com uma postura dessa, Deus vai permitir que você seja derrotado? Não. Jamais. Porque Ele não criou filhos para a derrota, Ele criou filhos para a vitória. E para encerrar, você hoje, você é resultado do eu vou. Você é resultado do eu vou. Né? Seja, quem é o grande eu sou? Jesus, né? Não é isso? O grande eu sou? Mas só que ele também é o grande eu vou. Ele também é. Volta lá em Neemias 2, capítulo 1. Neemias 2, capítulo 1. No mês inicial do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei o rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Próximo. Por isso o rei me perguntou, por que o teu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Até aí. Gente, sabe o que isso aqui me lembra? Sabe quem que a história de Neemias me lembra? A história de Jesus. Porque Neemias viu a nação dele destruída, acabada, arruinada. E Neemias chegou para o rei e falou assim, eu vou ajudar, eu vou reconstruir. Aí você passa lá, depois de Neemias, depois dos profetas, 500 anos depois, quando toda a nação de novo estava em ruínas, quando toda a nação estava escrava dos romanos, todos os filhos de Deus perdidos, todos os filhos de Deus sem noção do que fazer, porque já não tinha mais profetas, já não tinha quem direcionasse eles. Eles estavam completamente desesperançosos, à mercê dos romanos e à mercê dos religiosos. Aí quem você acha que olhou para isso e falou, eu vou? Quem você acha? Quem você acha que chegou na frente do rei e falou assim, rei, eu vou? Quem foi o grande eu vou? Jesus. Você mudou a sua vida porque Jesus um dia falou, eu vou. E Jesus veio. Jesus morreu. E hoje nós somos reconciliados com Ele. Ele deu o exemplo. Ele deu. Ele saiu do conforto dele
para vir enfrentar todo tipo de coisa aqui. Ah, mas ele é Deus! Mas ele estava sujeito às mesmas coisas de homem. E ele passou. Para que você tivesse mudança de vida hoje. Quando você chegou e falou assim, eu vou aceitar Jesus, e você aceitou Jesus, sua vida mudou. Mudou. Quanto mais eu vou, mais mudança está vindo. Mais mudança vem. Mas eu quero que você sempre lembre que você hoje é uma pessoa diferente, transformada, porque Jesus um dia chegou e falou, eu vou. E ele veio. O Deus que você serve, o Jesus que nós servimos, ele é real. Quando você fala, ele ouve. E ele não é igual a gente. Porque às vezes a gente pede um favor e a pessoa chega para você e fala assim, tá vendo? Olha aí, não te falei? Não, Jesus não. Jesus jamais. Ele vai falar, vamos lá. Então que você possa, eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, mas eu quero que você saia daqui determinado a ter coragem. E você saia daqui chegando e fala assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou para lá. Eu vou erguer. Eu vou subir. Eu vou crescer. Eu vou ser honrado. Em nome de Jesus. Saia daqui com essa disposição. Porque você não tem por que não dar certo. Porque Deus é mais na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos muito, porque antes do Senhor trazer essa lição para nós, o Senhor exemplificou ela. O Senhor foi realmente o grande eu sou, eu vou das nossas vidas. E o Senhor veio com coragem, o Senhor transformou as nossas vidas pela atitude sua. E Senhor, nós entendemos e queremos colocar em prática que se mexer é sinal de vitória. E, Senhor, de cara com a guerra, sair e enfrentar aquilo que bota medo na gente, não é um sinal de derrota, é uma vitória que vai acontecer. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, coloca coragem no coração dos teus filhos. O medo pode até existir, mas a coragem do Senhor é sobrenatural e vai ser maior do que esse medo. Que eles possam nessa semana declarar, eu vou sim, eu vou para lá, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou buscar algo melhor. Que o Senhor permita com que os teus filhos se mexam nessa semana. E assim como Neemias, que a tua mão guie eles, que eles possam estar orando antes de ir e na hora. Antes de ir e na hora, e possam sentir que a mão do Senhor está sobre eles. Senhor, não existe ameaças fortes o suficiente para tirar a unção do Senhor sobre a nossa vida. Não existe. Senhor, nós não vamos ceder a ameaças, porque nós somos o povo eleito, sacerdócio real. O Senhor está conosco. E não existe nada que derrote o Senhor, porque sobre todas as coisas o Senhor é Senhor. Jesus, eu te peço que essa semana nós estejamos realmente se mexendo. E a gente seja conhecido por ser um povo corajoso, não medroso. Que a gente levante a cabeça, declare vitória sobre a nossa vida. Declare que nós somos filhos de Deus, que não há nada a ser temido e que a nossa casa está sendo sempre protegida pelo Senhor. Dá coragem, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja financeira, seja na saúde. Dá coragem, Senhor, mas que a gente possa sair e enfrentar como filhos do Senhor, não como humanos imperfeitos que nós somos, mas filhos de Deus, que tem o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida
e que basta uma palavra sua para que todas as coisas mudem. Senhor, nós te agradecemos muito, porque nós não somos merecedores disso, mas a Tua graça nos alcança, a Tua graça nos abraça, e a Tua graça não espera nada em troca. O Senhor quer nos abençoar porque o Senhor nos ama, não porque o Senhor quer uma moeda de troca, mas é porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos muito pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Jesus. Nós pedimos isso em Teu nome, Senhor. Amém.